boas tardes a todos. Parabéns ao Colégio Regional, ao Conselho Regional do Colégio de Geológica e de Minas por esta realização. É um webinar subordinado a um tema mais que atual e de um alcance inegável. Quem vos fala é o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Luís Machado, e é com enorme prazer que participo neste evento, apenas e só para vos dar as boas-vindas e para agradecer ao Engenheiro Joaquim Ferreira da Costa, como coordenador do Colégio, por esta iniciativa. Todos, e somos neste momento quase 150 que estamos a participar neste evento, vamos ficar mais conhecedores daquilo que são as potencialidades novas que nos mostram como é que a tecnologia e a engenharia se podem associar para trazer enormes benefícios coletivos, dos quais nós nem sonhávamos aqui há uns anos que podiam acontecer e que hoje estão muitíssimo mais próximos e com capacidades de mobilização e de materialização evidente. Nós queremos que a Ordem dos Engenheiros é um agregador da engenharia e dos engenheiros, e aqueles que hoje aqui estamos a representar a Ordem nas suas diferentes zonas e nas suas diferentes áreas, estamos aqui para vos servir naquilo que todos necessitarem. Contem com a Ordem, como nós contamos com vocês, e passaria a palavra de imediato ao Engenheiro Joaquim Ferreira da Costa para dar sequência a este nosso webinar. Muito boa utilização dos conhecimentos que vamos ter. Obrigado. Obrigado, Engenheiro Luís Machado. Muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. E o tema de hoje vai levar-nos para o domínio dos veículos aéreos não tripulados, conhecidos no dia-a-dia genericamente como drones. Todos nós já vimos certamente alguém a brincar com estes equipamentos, bem como ouvimos falar dos inconvenientes e perigos na sua utilização nas proximidades dos aeroportos e até de interferências no espaço aéreo, pelo que a sua utilização profissional tem que ser efetuada por técnicos certificados, habilitados para o efeito. Dispondo de tecnologia cada vez mais avançada e em constante evolução, isto é, com maior precisão e com maior autonomia, cada vez mais surgem novos campos de aplicação em que o setor extrativo é um dos principais clientes. Assim, hoje o nosso orador é o Dr. Nuno Santos. É fundador da empresa Aeri Survey, é um geólogo com mais de 18 anos de experiência na área de recursos geológicos, tendo sido diretor técnico de Minas a céu aberto e integrou diversos projetos na Europa, América do Sul, Ásia e África. Nos últimos anos, sendo um apaixonado pela fotografia e pelo aeromodelismo, dedicou-se aos veículos aéreos não tripulados e desde 2015 exclusivamente à vertente comercial. Em 2017 fundou a Aeri Survey, tendo obtido em 2018 a certificação de piloto operador de UAV, da asa fixa, de longo alcance, e em 2019 de multirotor de alta precisão. É também piloto de ultraligeiros com qualificação de radiotelefonia internacional. Feita esta pequena introdução, passo a palavra ao Dr. Nuno Santos, agradecendo desde já o ter aceito este nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma apresentação fantástica e realmente resumiu em muito já aquilo que eu ia, introduzir. E antes de mais, um bem-aja a todos os que estão presentes, os que tiveram curiosidade de conhecer um pouco mais esta tecnologia e esta forma de aplicação na indústria extrativa. Como o engenheiro Joaquim Ferreira disse, eu sou geólogo, trabalhei cerca de 9 anos aqui em Portugal, numa empresa de exploração de quartos e feldspatos. Entretanto, profissionalmente, mudei-me para Angola, numa área bem diferente, na área dos fosfatos, de prospecção e pesquisa. Entretanto, mudei-me para Moçambique, na área não da prospecção e pesquisa, mas da exploração mineira, de areias pesadas.
E a seguir a isso, a seguir a 2013, 2014, comecei a aproximar-me de outros projetos, nomeadamente na África do Sul também, mas no continente sul-americano, na Ásia também. Esta ideia da fotogrametria é essa área que eu vou abordar um bocadinho mais, não só os drones no geral, que também vou fazer essa abordagem e essa introdução, mas mais ligada à fotogrametria, que é a nossa, por assim dizer, o core business da nossa empresa. De facto, a empresa foi formada em Portugal em 2017, mas foi criada já na África do Sul, que era a base, em 2015, não estou em erro. Daí o nome Air Survey, não é um nome português, que realmente revelava, ou enquadrava-se mais na parte geográfica ou na região geográfica onde nós nos localizamos. Nessa empresa, esta ideia surgiu por necessidade e de curiosidade, obviamente. Foi um trabalhador da empresa onde eu trabalhava, que é a Kenmare, que é uma empresa de areias pesadas, que apareceu um dia, em 2013, com o IBI, que muitos de vocês, se calhar, estão a ouvir, conhecem, a propor que criavam uns modelos digitais de terrenos, conseguiam cobrir uma área muito superior àquilo que nós tínhamos lá, presentemente, que era os métodos tradicionais. Tínhamos laser e terrestre e estações totais, tínhamos um departamento de topografia só para isso, e realmente despertou-me o interesse, porque uma das áreas, ou a área principal que eu estava a trabalhar, era na geologia de produção, e estava diretamente ligado com os operadores, com a parte das dragas, que era uma exploração através de dragas, e a dificuldade que eu senti quando entrei, e durou ainda 2 ou 3 anos, era a passagem da informação geológica e mesmo da área de planeamento para os operadores. A topografia na altura não conseguia dar essa resposta e realmente tivemos ali alguns problemas, e essa situação da fotogrametria despertou esse interesse. Se calhar isto é uma solução. Felizmente, sem eu saber, a fotogrametria tinha 2 áreas que desde criança era a parte do aeromodelismo, e desde os meus 14 anos que estou ligado à fotografia, ainda hoje, mesmo profissionalmente, faço a parte da fotografia. Portanto, pareceu-me uma evolução natural e uma solução que eu há muito esperava começar a enverdar por esta área da fotogrametria, porque lembro-me, fiz durante 9 anos topografia, apesar de não ser topógrafo, mas fazia a topografia com estações totais na empresa, onde eu trabalhei aqui em Mangualde, onde eu estou a viver neste momento, e realmente às vezes passávamos 2, 3 semanas para fazer levantamento de algumas minas a céu aberto, o que hoje demoraria um dia. Dito isto, eu vou abordar algumas tecnologias, e as outras tecnologias, eu não quer seja da topografia tradicional, quer seja do LIDAR, que também já nos estamos a meter nisso, mas ainda não é a área de eleição para nós, quer seja outras áreas que dão este tipo de resposta, ou até aviões tripulados, em áreas regionais, não são alternativas, são complementares. E é isso que eu gosto de esclarecer, porque eu continuo a trabalhar e absorver desse tipo de tecnologias, e há uma interligação entre essas áreas. Portanto, tanto é com topógrafos, nós trabalhamos com topógrafos, obviamente, apesar de termos estações totais e também o GPS, mas continuamos a contar com... Agora, realmente veio desbloquear uma série de potencialidades esta tecnologia que eu vou agora começar então a partilhar convosco. Vou fazer então aqui a... Ora, cá está. Ora, aqui já, com certeza já viram a imagem. Isto é uma imagem de uma pedreira de argila, mas já por acaso é um dos exemplos que eu depois também vou dar no final. Eu vou fazer esta abordagem como realmente as pessoas que aderiram a esta iniciativa vieram de vários quadrantes. A maneira como preparei esta apresentação não foi só exclusivamente ligada à parte da indústria extrativa, mas também a toda a comunidade que envolve, e essa parte interdisciplinar que está envolvida na fotogrametria. Isto é um bocadinho da nossa história, mas que já a contei agora, a parte da Air Survey, se bem que o ano passado concentramos quase exclusivamente, apesar de ainda termos feito um trabalho em Moçambique, porque também estou ligado ainda como diretor técnico de uma área de prospecção e pesquisa de ouro no norte de Moçambique, e fizemos um trabalho
é para nós mesmos, mas de resto tentamos nos concentrar mais no mercado nacional, porque adquirimos novos equipamentos e que vimos que realmente tínhamos potencial para crescer em Portugal e estamos a tentar fazer essa mudança quase exclusiva no território nacional. Falo aqui um bocadinho disso que já foi introduzido e dos sistemas, não dos nossos, mas disto que realmente o que é que, em nosso entender, e isto é apenas uma questão muito breve que queria fazer relativamente aqui aos drones, como é que eles se dividem, como é que eles se apresentam em termos de plataforma. Agora tenho que mudar isto para o outro lado, em termos de plataforma aérea e os sensores. E a plataforma não é mais do que um robô que carrega e que transporta os sensores que nós escolhidos mediante o intuito que nós estamos a obter. E a configuração vai desde a asa fixa, o rotor único são os helicópteros que tiveram nos últimos 2, 3 anos um desenvolvimento enorme, os multirotores e os VTOL, que são mais do que uma asa fixa, mas que descola à vertical. O peso máximo à descolagem e o payload, isso faz a separação também das classes, a autonomia de voo, muito importante, o alcance das comunicações, essencial e cada vez mais nos nossos dias, com os BVLOS, e já lá também poderemos abordar um bocadinho isso, a redundância dos sistemas, dos diversos componentes, e o programa de planificação de voo. Provavelmente é uma das peças fundamentais aqui, porque é isso que dá robustez a todo o sistema. Se tivermos falamos ao bocado do IBI, que é um pequeno exemplo, em termos de aparelho, é um aparelho com um sensor relativamente pequeno, mas com um software de planificação brutal e que dá soluções muito interessantes. E a questão dos sensores acoplados, aqui nesta apresentação eu vou abordar, como eu disse, é a nossa especialidade, a parte dos RGB, mas também poderiam ser as multiespectrais, hiperespectrais, as térmicos, detectores de gás, LIDAR, detectores de sinal GSM, como uma das nossas plataformas está pronta também para isso, apesar de não ser uma área do nosso foro. E isto é apenas um resumo. Eu sei que muitos de vocês estão presentes, alguns que eu sei muito mais dentro deste tema, mas isto é apenas uma abordagem e uma pequena separação do que é que nós estamos a falar aqui de drones. E estas duas áreas, a meu ver, é apenas uma opinião, são as duas áreas que separam o que é o drone e como é que ele se constitui. Aqui os nossos sistemas, isto também já estava divulgado no nosso site, mas eu vou aqui uma breve explicação, não quero perder aqui muito tempo. Basicamente, os nossos sistemas de eleição é o C-Astral da Brammer, que é uma asa fixa de longo alcance, tem cerca de 30 km de alcance para áreas de cobertura mais regional, levantamento de escala quilométrica, com uma fiabilidade fantástica, porque este foi um sistema utilizado essencialmente, a parte da plataforma aérea foi criado para servir os exércitos, portanto é que eles foram vendidos, estão a fornecer cerca de 6 exércitos a nível mundial, que depois viram esta possibilidade realmente da fotogrametria e começaram a acoplar os tais sensores. Tem uma estabilidade de voo fantástica e tem uma grande vantagem este tipo de configuração de asa, o wing body, que a compensação não é feita no rolo, mas sim ele roda, as fotografias continuam perfeitamente verticais, apesar de criar aquele efeito de espinha, mas continuam a ser verticais, enquanto que outros que nós temos também, temos outro asa fixo aqui, ainda é maior do que este, não faz esse efeito e muitas vezes na compensação ele faz aquele rolo e perde, muitas vezes temos que repetir os voos, por isso é que começamos a apostar mais nesse sistema. E o outro sistema de eleição que para nós, no ano passado utilizámos em 90% dos casos, que é o da Microdrones, o MD1000DG, que já vamos abordar com um bocadinho com mais detalhe. E os outros que estão a ver, em termos de sensores também, neste momento não utilizamos sensores menores do que o full frame. Full frame é o tamanho de 35 mm, que é este aqui, se vocês conseguirem ver. Este realmente é o que vem acoplar no MD1000DG, tem um sensor full frame, e depois também conseguimos acoplar no Matriz 600, podemos pôr um médio formato ou mesmo o médio formato sem ser o crop, o full frame da Hasselblad. Vamos avançar. Aqui a razão, o porquê das nossas escolhas, e isto é uma parte realmente muito, muito importante e acho que é bastante explicativa ou bastante explícita a forma como é que a questão da segurança, que é essencial, é prioritária, a questão na plataforma aérea, autonomia de voo, em termos de eficácia de planeamento e em termos de implementação do plano de voo, menos tempo, menos custo,
maior lucro. O alcance das comunicações, a estabilidade do voo, a fiabilidade, programa de planificação e o suporte e a assistência. E o suporte e a assistência, para quem trabalha profissionalmente nesta área, sabem o que eu estou a falar. Realmente, os termos, e na semana passada estive a falar com o pessoal da Microdrones, eu expus apenas uma dúvida e estavam 4 pessoal da Microdrones na Alemanha a esclarecer tudo aquilo que eu tinha, realmente é um planeamento um bocado complexo que nós temos em breve, e é este tipo de suporte que nós estamos a falar. Os sensores RGB acoplados, a parte da resolução, gama dinâmica, tamanho, tudo isso, isto vai ser tudo disponibilizado, e realmente eu não vou estar a ler agora completamente, porque vamos se calhar passar à parte mais interessante, mas qualquer dúvida que tenham, ou o porquê do estar aqui, podem mandar um e-mail para o e-mail através da nossa e eu terei todo o gosto em responder. E o sistema GNSS incorporado. Temos a versão PPK no asa fixa e a questão do DG, que é o Direct Geo Reference. Essas eram as duas nossas prioridades. E porquê é que não escolhemos o RTK? Porque a nossa prioridade inicial, e isto começou em África, as áreas eram enormes, eram áreas realmente com dimensão quilométrica. E o RTK, pelo menos na altura e mesmo ainda hoje, para áreas muito grandes existe sempre a possibilidade da perda de sinal. E tínhamos cerca, às vezes, de áreas com 50% a 60% de eventos que foram perdidos, né? Quer dizer, não tinha, a ligação ficou perdida e realmente não tivemos os resultados esperados. O PPK não tem esse problema e o DG é tipo o state of the art é um sistema adaptado para drones, mas que de facto veio dos aviões tripulados da Planix, que é um dos fabricantes, que realmente a Microdrones decidiu utilizar e bem, e vamos à frente explicar um bocadinho o porquê. Este realmente é, como vocês veem, é o asa fixa. Na parte, isto é o resumo das áreas, vou só fazer aqui um resumo das áreas, das fases do levantamento do mapeamento. Essas 3 que vocês estão a ver aqui em cima estão mais resumidas, a parte do planeamento, do levantamento aéreo, do processamento, a identificação dos objetivos, definir a solução, e aqui nesta rodinha aqui em baixo conseguem ver uma parte mais sucinta da nossa abordagem ao processo. Aqui, vou-me perder aqui um bocadinho mais de tempo, porque realmente aqui é o nosso modo de operandi, a nossa abordagem, e o que é que tem contribuído para conseguirmos oferecer os resultados que temos tido até hoje, com um feedback fantástico dos nossos clientes, que vou abordar aqui um bocadinho esta parte aqui dos GCPs, com as tipologias diferentes, por uma precisão superior. Isso acho que alguns percebem o que é que eu estou a falar. A parte de quanto mais alto voamos, menor a resolução, é necessário utilizar outro tipo de GCPs, que são os pontos de apoio fotogramétrico, não é? A parte de sobreposição elevada dos fotogramas. Apesar do DG, que é uma das grandes valências desse sistema, não precisar, e é um dos selling points do DG, é não precisar de tanta sobreposição. De facto, há casos, como no caso das pedreiras, com paredes verticais, subverticais, a quantidade de informação que nós tínhamos nessa transição abrupta de cotas é essencial termos lá muita fotografia para evitarmos os artefactos, para evitarmos dados que vamos obter muito mais fidedignos do que 40% Por isso é que nestes exemplos que vocês vejam aqui, no de cima é a parte da Microdrones, numa pedreira, e aqui numa parte do município, mas que realmente em ambos os sistemas normalmente utilizamos uma superposição mais elevada do que aquela aconselhada. A captura das imagens em formato RAW, isto foi uma das grandes surpresas para mim como fotógrafo, quando percebi que a fotogrametria dependia tanto da fotografia. A surpresa foi enorme de perceber que talvez 95% dos casos que eu conheço, obviamente, extraem as fotografias diretamente da máquina, em JPEG, convertidas na máquina com uma qualidade que realmente para a fotogrametria deixa muito a desejar. E vocês podem ver aqui estes 2 exemplos aqui à direita. A fotografia em cima é um JPEG tirado diretamente da máquina, sem edição, sem nada. Pega, tira, acaba o voo, mete faz o embed dos eventos ou não, através de fecheiro auxiliar, e é assim que elas saem.
E uma das coisas, eu trouxe este exemplo numa pedreira, porquê? Porque, como vocês sabem, a fotogrametria é em áreas muito claras e os sensores digitais têm esse problema, a informação é perdida. E se vocês repararem aqui no canto direito aqui da fotografia em cima, conseguem ver que é uma parte que está mais escura. Como é que o sensor compensa? Para compensar essa parte, vai subir essa parte, vai subir essas partes escuras e compensar com as partes claras. Vai haver perda de informação. Quando nós estamos a fazer cálculo de volumes, quando estamos a fazer análise para criar o DTM, essa informação não existe. Ou se existe, está errada. E podem ver a comparação, a mesma fotografia editada com formato RAW, com uma gama dinâmica superior a 14 stops, penso que quase 15, conseguem ver que a parte que estava escura está mais clara agora e a parte que está clara está mais escura. Eu pensava que isto era um standard na parte da fotogrametria, mas infelizmente não o é. E isto é uma diferença. Claro que o trabalho demora 2, 3, 4, 5 vezes mais do que tirarmos o JPEG direto da câmara, mas de facto os resultados são brutais. A criação do perfil cromático também é uma técnica que nós estamos a utilizar desde o ano passado, não começámos, devo admitir, utilizávamos isso na área da fotografia para arquitetura e para fotografias de produto, mas que depois de um certo trabalho que levantámos muitas pedreiras, que também já vos vou mostrar, reparámos que havia algumas diferenças entre as várias tiradas à mesma hora, havia várias diferenças entre os vários levantamentos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, não quero estar a... Eu ponho aqui comparativo com a DGT, num certo município, com 2015 e 2018, não porque é da DGT, mas porque de facto é o único exemplo público que eu consegui aceder na mesma área onde nós fizemos um levantamento. E podem verificar que em 2015 não tem nada a ver com o levantamento de 2018. O nosso foi tiradas, estas duas foram tiradas em dias diferentes, não em anos diferentes, mas foi tirada em dias diferentes, com o mesmo perfil cromático, um perfil cromático que é criado, que é este alvozinho com não sei quantos quadradinhos que vocês estão a ver aqui. Isso permite o quê? Que a imagem, que as cores daquela imagem, independente, claro que há sempre algumas diferenças, independentemente da hora do dia e da estação do ano, vão estar relativamente aproximadas. Caso não aconteça, caso não se utilize esse perfil cromático antes do voo, imediatamente antes do voo ou após o voo, é este exemplo que eu trouxe aqui, que, apesar de ter a vegetação verde, é mesmo verde também a imagem. E na parte de cima, 2018, casca de baixo está um bocadinho melhor, apesar da de cima ter melhor qualidade em termos de resolução, está com um tinte completamente vermelho, portanto, aqui não só da parte cromática, mas também do balanço de brancos. E é isso que nos começou um bocadinho a ver os resultados a mudarem e a consistência. E isto em termos de monitorização, quando nós fazemos monitorização de uma pedreira de forma regular, termos o mesmo espectro cromático entre levantamentos, isso mesmo até para o cliente é fantástico. Não é? A edição integral de cada imagem individual, nós fazemos isso e ainda continuamos a fazer, mas desde que começámos a utilizar o Capture One, que é um software de processamento de imagem, realmente esse trabalho foi reduzido porque o motor de processamento é brutal e reduz em muito a carga de trabalho que nós temos com cada imagem. Mas mesmo assim, em zonas de transição de sombras duras para zonas muito claras, como acontece nas pedreiras, ou minas a céu aberto, é uma ferramenta muito, muito boa. E tudo isto segue na parte sempre da conquista da melhor qualidade possível de imagem, porque é isso que depois se vai refletir nos dados obtidos da fotogrametria. Porque basicamente a fotogrametria, não é basicamente, e os especialistas vão, mas são dois, a qualidade da precisão nos eventos e a fotografia. Podemos depois a parte da estabilização, mas esses dois polos, a qualidade nesses dois patamares, na parte da fotografia e na parte dos eventos, é a base, é o que mais interessa em termos de resultado que temos obtido na fotogrametria. E isso não termina só com a edição, mesmo depois, quando estamos a editar, utilizamos um monitor que é calibrado semanalmente, e está estabelecido com as normas também do ISO 12646. Outra, saindo um bocadinho agora dessa área da imagem, a duplicação do processamento fotogramétrico para a produção do DTM, do modelo digital de terreno, que é provavelmente, se calhar, o produto mais requisitado pelos nossos clientes, que é, nós quando estamos a criar um modelo digital de superfície,
o normal é que na parte do processamento se mantenha e que se crie automaticamente o modelo digital de terreno. Chegámos à conclusão que não o é. E a qualidade, fazendo esse processamento e editarmos e processarmos, alterarmos os parâmetros para criar um DTM, fazer o processamento só para o DTM, os resultados melhoraram, mas do dia para a noite. E coisas que nos escapavam, vou-vos dar um exemplo, há 2 semanas fizemos um levantamento de 10 hectares, apenas 10 hectares, mas criámos cerca de 800 superfícies para compensar aquilo que removemos no DTM. Só isso foi uma diferença. E este processamento paralelo criou uma diferença enorme na questão da qualidade do DTM. O controle, vou adiantar um bocadinho, já me perdi, já estou aqui a controlar os minutos. A parte do controle de qualidade em cada etapa do processamento, só para ter a ideia, o relatório de controle de qualidade do DG são cerca de 40 páginas. Eu às vezes não as leio todas, devo admitir, mas é de um detalhe e de um preciosismo que realmente é muito, muito, muito bom. A edição integral e manual da nuvem de pontos, como vocês sabem, os softwares fazem a edição automática, a classificação automática da nuvem de pontos, mas na grande maioria não faz uma classificação muito boa dessa nuvem de pontos, então nós temos que a fazer manualmente. E em todo o processo fotogramétrico, a edição manual da nuvem de pontos é que nos prende mais e é aquilo que demora mais tempo, porque também é aquilo que vai criar o produto mais requisitado, que é o DTM. A utilização, isto é um pequeno detalhe, mas que realmente poderá explicar um bocadinho como é que se obtém a utilização até 25 softwares ao longo de todo o processo. E está aqui esta cascatazinha de softwares, até porque se utilizamos o DG não vamos utilizar o asa fixa, portanto, no mesmo E a parte aqui em baixo vem a parte, o backup da fotografia, como a fotografia só está acabada quando é impressa. E eu aqui, em alguns casos, esta potencialidade que tem a fotogrametria, que é a parte visual, para mim não termina com um fecheiro enviado por e-mail. Para mim termina com uma impressão em grande formato, como vocês estão a ver aqui na nossa impressora, até 120 centímetros de largura, com impressão de relatórios. Os relatórios são impressos e enviados para o cliente e envio também duplicado dos fecheiros digitais. Agora, antes de começar, exatamente, eu só vou mudar, peço-me essa desculpa aqui, que eu assim não consigo ver muito bem. Exatamente, as adversidades. Ok, antes de começarmos para as soluções, falar um pouco das adversidades no emprego dos drones. O engenheiro Joaquim Ferreira também já abordou um bocadinho isto. A utilização do espaço aéreo é por demais conhecida. Acho que já é um não retorno. Isto foi uma das tecnologias mais disruptivas na última década. E a quantidade de drones e a quantidade de soluções, isto passou de uma curiosidade para uma necessidade em muitas áreas, não é? A necessidade da integração no espaço aéreo é uma realidade e isso já não há. E a ANAC está a fazer um trabalho, a meu ver, bom neste sentido, juntamente com as agências europeias, obviamente, para integrar de uma forma coerente, de uma forma segura, as aeronaves no espaço aéreo. E isto era fundamental e está a partir do 31, acho que foi a partir de 31 de dezembro que já está em vigor e foi um dos passos fundamentais e isto é um não retorno. Agora só poderá melhorar a partir daqui e acho que foi bom para todos, para os utilizadores e para os restantes. A certificação dos drones, obviamente, certificação dos ópticos. Isto não, eu estou aqui na parte das adversidades, não é uma adversidade, agora passa a ser uma necessidade, mas de facto faz parte de todo um processo que não é só chegar e comprar o drone. A parte da mudança do paradigma e aceitação de uma nova realidade, isto seria um bocadinho comparado com os sistemas tripulados, que surgiu um bocadinho, no início havia um bocadinho essa confusão, que um poderia ocupar o espaço do outro, são coisas completamente distintas, cada um tem o seu espaço e assim continuará a ser. A opinião pública, como também o engenheiro Joaquim Ferreira também falou, há uma mediatização dos exemplos negativos, o que é típico, se calhar, do nosso povo português, mas realmente a criação de debates e discussões nunca antes assistidas. Eu acho que todos se lembram, ou a maioria de vocês se lembra, quando andava o R-22, aquele helicóptero que tira a fotografia por cima das nossas cabeças e nas nossas casas e cafés, e a vender de porta a porta a fotografia. Eu nunca ouvi, e houve alguns colegas meus, as mães desses colegas compraram a fotografia, eu nunca ouvi ninguém a falar de direitos de imagem ou invasão de privacidade. Hoje vem um drone a 300 metros, chamam a GNR, como já nos aconteceu,
estávamos a fazer um levantamento de uma pedreira a cerca de 200, 300 metros de um aglomerado e chamaram a GNR porque era a invasão da privacidade e isso tudo. Há uma mediatização disso, mas realmente é uma das adversidades e irá continuar a ser, julgo eu. E a implementação dos dados produzidos, a adaptação a novos métodos por parte dos técnicos de quem recebe. Uma coisa é estarmos técnicos nas empresas há 10, 20, 30 anos a receberem o tipo de formato que sempre receberam e agora começarem a receber um formato diferente e uma densidade e uma quantidade de dados superior que nem sempre é fácil lidar com esse excesso de informação, que muitas vezes é um excesso, e reduzir e cingirmos àquilo que nós realmente necessitamos. É uma dificuldade e isso temos, temos que aceitar. A introdução de dados e formatos de origens diferentes e o síndrome de Gabriela, como diz a música, né? Se estou bem assim, vou ficar sempre assim, ou coisa no género. Mas realmente, se eu trabalhei e resultou até agora, porque é que quero esta nova tecnologia? É uma adversidade, não vou estender por aí, acho que daria só motivo para um outro webinar inteiro, mas realmente é uma das batalhas, ou uma das adversidades que nós temos, é ultrapassar essa barreira. Eu aqui nos players não encontrei uma denominação melhor do que dizer, aquelas partes que nós, e é um bocadinho contraproducente, mas realmente os fabricantes e nós, como prestadores de serviços, também fazemos parte dessas adversidades. E passo a explicar de uma maneira, espero, sucinta. Os fabricantes não faziam drones para fotogrametria, faziam drones para fotografia aérea e para vídeo, muito até mais para vídeo do que fotografia aérea. Mas faziam para essa, viram aqui a possibilidade da fotogrametria. Se calhar nós temos o drone, temos uma máquina fotográfica lá, vamos fazer fotogrametria. E começaram a vender os drones, é um drone de fotogrametria. E de facto não o é. E isso provocou que os resultados, e ainda continua infelizmente a causar, que os resultados nem sempre foram os melhores, e os técnicos que recebiam essa informação olharam para a informação, às vezes com erros de localização de 2, 3 metros, e olhavam para aquilo, não é isto que eu quero. E infelizmente, neste caso, como em tudo na vida, a primeira impressão é que conta. E criou uma imagem do drone, do zingarelho fazer fotogrametria negativa, que perdura e vai perdurar em algumas empresas e alguns técnicos durante uns tempos, até que realmente esta abordagem à fotogrametria seja feita de uma maneira muito mais séria. A questão dos prestadores de serviços, e isto de uma forma reduzida, empresas que estavam no mercado há 20, 30 anos com milhões, se calhar um bocado difícil, mas meio milhão, 1 milhão de euros investidos em prestações totais, e bem, os clientes também lhes começaram a pedir mas os drones e a fazer a cobertura, obter aqui um ortofotomapa, mas não estava no core business deles, mas também queriam oferecer essa tecnologia, essa oferta de serviços. Então compraram o drone. Só que como não faz parte do core business deles, a abordagem, julgo eu, que não foi a melhor. E isto é uma crítica construtiva, que eu conheço amigos que fazem e conheço topógrafos que estão a tentar mudar dentro das empresas. O que é certo é que eles andam com uma estação total de 50 mil euros e depois, para fazer a fotogrametria, trazem um drone de 1.000 euros. E os resultados são, se calhar, na mesma escala de grandeza. Vamos continuar. Aqui o porquê dos drones. Isto é um pequeno resumo dos setores da sociedade em que recorrem à utilização. Aqui estão 38, mas podiam estar muitas mais. E aqui em baixo podemos ver a parte da indústria extrativa. Eu estou sempre aqui por causa daqui da barrazinha, peço imensa desculpa. Da indústria extrativa e porquê o posicionamento do sensor, tal como nós, como a estação total, procuramos sempre o local, nem sempre, mas numa mina, numa pedreira, o local mais alto para pormos menos estações, para estacionarmos menos vezes a estação total. É exatamente porque é mais alto, conseguimos ter uma maior visão sobre aquilo que nós queremos levantar. O posicionamento do sensor não é mais do que isso. O drone leva para si e tem uma cobertura muito melhor e maior, mais rápida. A obter dados geográficos exclusivos, no caso dos ortofotomapas, é autoexplicativo. A questão do procedimento, usabilidade, a rapidez, tudo isso é o porquê, e isto daria um bocadinho mais extensão, mas já me estou a alargar um bocadinho. O porquê, porque é que é uma solução para estas áreas todas, e nomeadamente na indústria extrativa. Agora, aqui é um resumo de uns trabalhos nossos, também tanto em Moçambique como em Angola. É um resumo das aplicações na indústria extrativa, na área da prospecção e pesquisa, exploração minéria e recuperação ambiental, todas elas, alguns
dados produzidos interligam-se entre eles, obviamente, tem mais a ver depois com quem recebe, com o cliente recebe esses dados, a maneira como é que os aplica nas diversas, quer seja o mapa de clivos pode ser utilizado tanto seja na prospecção e pesquisa, não tanto, mas na exploração mineira, como na recuperação ambiental, para a gestão do ângulo de inclinação dos taludes, ou na parte das pedreiras e minas a céu aberto, mas há aqui uma série realmente de utilizações na indústria extrativa que são por demais, lá está, passou de curiosidade para necessidade, e hoje em dia há uma série de empresas, e um colega que trabalha connosco, o Jacob, trabalha na Austrália, e ele já me enviou alguma informação de indústrias mineiras que têm drones, o sistema está completamente automatizado, que já não tem intervenção humana em termos de operação do drone. São pequenos hubs, que o drone aterra e descola daquele hub, e o gestor de todo o sistema está no escritório a controlar a frota de drones. E a atualização da frente de lavra é feita de forma diária. Isto era algo impensável feito, estamos a falar de escalas quilométricas, alguns céus abertos, um dos maiores do mundo estão lá na Austrália. Escalas quilométricas era impossível ser feito de forma pedonal, de forma apiada. Uma série da prospecção e pesquisa da magnética, que também já existe, identificação de minerais, identificação de elementos geomorfológicos favoráveis à instalação dos jazigos minerais, planeamento da campanha de sondagens, muito, com base no ortofotomapa e depois no DTM. O planeamento da campanha de sondagens é uma das áreas mais requisitadas quando nos pedem a questão dos levantamentos aéreos na fase da prospecção e pesquisa, e naturalmente o cálculo de recursos e reservas numa fase posterior, mas obter um DTM de excelente qualidade é meio caminho andado para um cálculo de recursos. Agora imaginem isto, não estamos a falar de 10 hectares, imaginem isto numa escala quilométrica, com um DTM com uma qualidade ímpar. Este projeto, que acho que já referi no início, do Paraguai, estamos a falar de, acho que o minério são apenas 10 metros. Nós temos ali uma falha, às vezes, de meio metro, 1 metro, estamos a falar entre 5 a 10% de falha, de erro ou de perda nesse cálculo de recursos. Tendo uma boa qualidade no DTM, para o cálculo de recursos é fundamental, que posteriormente será complementado, como vocês sabem, pela campanha de sondagens. Na exploração mineira, que é a parte onde eu estive sempre mais ligado, apesar também de ter feito prospecção e pesquisa, como vocês estão a ver aqui do lado esquerdo, em baixo, em Angola, orçamentação, planeamento, cálculo de volumes, que este cálculo de volumes é provavelmente, juntamente com a gestão de estoques, é provavelmente as áreas que nos pedem mais quando está em atividade, a pedreira ou a mina. Monitorização da frente de lavra, que é o que nós fazíamos em Moçambique. Tínhamos uma imagem, e com a imagem, com o CAD por cima, porque é possível o ortofotomapa introduzi-lo no AutoCAD, então os topógrafos desenhavam, e os desenhadores faziam a parte do desenho de CAD, e nós fornecíamos o ortofotomapa, que eles faziam um embedded no AutoCAD e apresentava-se. O que ia para os operadores não era só os desenhos de CAD, que era naturalmente mais difícil de ser explicado ou ser entendido pela parte do operador da draga e da dry mine e tudo isso. Com o orto por baixo, eles estavam a ver a parte visual da georreferenciado, com a escala correta, estavam a ver a parte visual desse trabalho de levantamento. Questão de reservas, o cumprimento dos limites de exploração e de construção mineira, e também temos feito alguns trabalhos nesta área, mapas de clivos, obviamente, modelação 3D, detecção de fugas de gás, isto é numa área específica da indústria mineira, como vocês sabem. Na recuperação ambiental também, controle da reambientação ambiental, o cálculo de volumes, de enchimento, e vamos dar aqui um exemplo mais à frente, o mapa de índices, mapa de declives também, como referi, a monitorização periódica, para saber como é que a evolução, um registro visual, não só a extração da topografia, que é possível, mas um registro visual da evolução da recuperação ambiental, a identificação de elementos contaminantes ópticos, não os outros que não se veem, obviamente, através das multiespectrais, e a reflorestação, como vocês se calhar alguns já viram os drones que lançam aquelas esferas para reflorestar, não funciona em todos os terrenos, obviamente, mas já havia alguns exemplos que têm sido também um sucesso relativamente a isso. O exemplo que eu trago aqui, e provavelmente será o mais, o levantamento concessário, não é este, parece, perdão, é este aqui.
O levantamento de... Eu vou puxar um bocadinho mais para baixo, peço desculpa. O levantamento de aerofotogramétrico topográfico, a extração da topografia de 20 pedreiras em 60 dias. Foi provavelmente, devido ao tempo que nós tínhamos, obviamente, mais exigente a nível pessoal, a nível de equipamento, com o adjuvante ter sido realizado durante os meses de dezembro e janeiro, com condições meteorológicas adversas, e devo dizer que o equipamento aqui, quando se tem a ferramenta certa, ajuda. Mas quando temos a melhor ferramenta disponível, faz toda a diferença. E neste caso, fez toda a diferença. Porque, de facto, em 2 meses, em 60 dias, não foram 20 pedreiras, foram 22, porque nós fizemos 2 levantamentos paralelos ao mesmo tempo também para outro cliente. Portanto, 22 pedreiras em 60 dias dá menos de uma pedreira por 3 dias, em menos de 3 dias por pedreira, peço desculpa. Esses são os dados obtidos, e eu vou referir um bocadinho mais à frente, aqui nesta parte aqui. Os objetivos, não é, peço desculpa, isto é a falta de uso de prática, está aqui. Com esta prática, por acaso foi a primeira vez que estou a usar o Zoom. Os dados produzidos nestas 20 pedreiras, as curvas de nível, naturalmente, os pontos de cota com diferentes densidades, posso explicar um bocadinho isto mais à frente, a topografia, altimetria e planimetria, dados 3D, o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, as fichas dos pontos, mapas de declives, fotografias aéreas, diagonais e terrestres, isto é para o registro fotográfico, não tem a ver com a fotogrametria, as impressões dos mapas, aqueles mapas que eu vos falei há um bocadinho, a nuvem de pontos, total e terreno, nós fazemos essa separação, naturalmente, o ortofotomapa, os vídeos 3D e filmagem aérea também para contribuir para o registro, e o relatório com os relatórios dos trabalhos com a descrição técnica utilizada, metodologia, identificação, tudo isto foi feito para cada pedreira em menos de 3 dias. E podemos olhar aqui para a distância terrestre percorrida em 60 dias, foram 12.699, 7.755 imagens captadas, 346 hectares de área processada, com uma resolução média de 2,5, sensivelmente, centímetros por pixel. E esse sistema o que é que nos fez, e fez em todos os levantamentos, já lá vão mais de 100 levantamentos que fizemos com este DG, da Microdrones, do MD1000, todos eles, o erro RMS foi inferior ao próprio tamanho do pixel. Todos. E aqui não fugiu à regra. A média foi de 2,5, o X chegava a andar à volta de 0,9, 1. Olha, nesse levantamento que eu falei há um bocadinho de 10 hectares, com as tais 800 superfícies que criámos para limpar o DTM, para produzir o DTM, obtivemos 7 milímetros de erro RMS. É isto que esse sistema faz. Claro que toda esta metodologia, este cuidado que nós colocamos em cada fase, esta abordagem à parte fotográfica, a relação da parte dos perfis, a parte dos GCPs, a componente da distribuição dos GCPs, e aí agradeço imenso todo o feedback do engenheiro Gil Rito da Universidade de Coimbra, que tem sido uma ajuda inexcedível. Toda essa parte do processo fez ou faz com que nós chegamos a estes resultados, porque eu não vou iludir, antes que nós começámos, isto comprámos há cerca de 2 anos, o MD, e isto nós começámos com sistemas mais baratos e mais acessíveis. Nunca obtivemos menos de 3 vezes estes valores que nós estamos aqui a falar. Portanto, ter a ferramenta certa faz muita diferença. E é isso que eu digo relativamente àquela parte das adversidades dos fornecedores de serviços. Invistam mais tanto nos técnicos como no equipamento e acreditem mais nesta tecnologia, porque faz toda a diferença. E podem ver estes números aqui do trabalho apresentado que eu aqui refiro, é só uma ideia, tudo isto feito em cada padeireira em menos de 3 dias. Tínhamos a vantagem, estou aqui a ver, estava a me esquecer que 3 delas eram contíguas, portanto 6 eram representantes que fizemos o levantamento e depois fizemos a parte da extração da topografia. E esta parte, quando eu digo levantamento aerofotogramétrico e topográfico, nós o que fazemos é fazemos o levantamento aerofotogramétrico, processamos os dados, fazemos a edição manual de cada edição manual da nuvem de pontos, criamos um DTM com uma qualidade fantástica e com isso é que nos vamos, juntamente com o DSM, obviamente, vamos extrair a topografia.
Nós já fizemos esse comparativo entre topografia tradicional e é extraído através do Virtual Surveyor, que muitos de vocês devem conhecer. A diferença foi 2 centímetros de diferença, não é de erro, é de diferença, que não sei qual é que muitas vezes, como vocês sabem, com a nossa estação total também temos às vezes 1 ou 2 centímetros de erro, mediante a distância, as condições. Então com o GPS, às vezes mais ainda, né? Se tirarmos hoje, amanhã é um erro diferente. E através do DSM obtivemos uma diferença de 2 centímetros. Portanto, ficou esclarecido. Claro que está, contribui muito para obtermos esse DTM e esse DSM de qualidade. Vamos então avançar para a próxima. Aqui é o levantamento e que tentei abranger em termos mais separar a nível de áreas. Aqui é um levantamento, já não é de uma pedreira, é de uma concessão mineira e não é das maiores, mas tinha cerca de... O levantamento foi cerca de 20 km quadrados e naturalmente aqui não podemos utilizar o DG e recorremos ao asa fixa, que num voo, penso eu, cobriu estes 20 km quadrados com um GSD de 7 centímetros por pixel e deu para criar isso um bocadinho que vocês estão aqui a ver, não sei se conseguem ver, eu sei que a escala é um bocadinho pequena. Nessa escala de 20 km pus aquele quadradinho vermelho e podem ver aqui a ampliação, 7 centímetros, ainda é uma resolução com a extração do DTM, naturalmente, com a extração do DSM, como podem ver aqui à direita também. E os objetivos eram estes: a produção do orto, a produção da nuvem de pontos, a produção do modelo digital de terreno, que é fundamental para a interpretação geomorfológica, porque isto era a parte da geomorfologia e não a nível de cálculo de recursos, porque o jazigo não era aflorante. A produção do modelo digital de superfície, visualização direta e realista dos terrenos pertencentes à empresa, que foi um dos requisitos que nos pediram, e registar as condições atuais para a tal monitorização. Se um ano a seguir quiserem fazer, podem ver a evolução, quer não seja a nível só da mina, mas também nos terrenos limítrofes, a nível da parte urbana também. E aqui estão os números do trabalho apresentado. Eu vou andando um bocadinho para a frente. Aqui o levantamento aerofotogramétrico de pedreiras de argila, aqui é só uma, mas de facto estão 3. E aqui o cliente permitiu-me dizer, referir quem é o cliente, nos outros, em termos de sigilo, não achei conveniente. E em termos aqui que na CS Coelho da Silva, com o Dr. Carlos Pedroso, realmente tem sido uma pessoa, tem feito um trabalho excelente. E está por termos feito já alguns trabalhos também nas instalações da CS Coelho da Silva, tem mostrado o apreço e realmente por si só é uma demonstração da qualidade dos nossos serviços. Aqui foi o nosso primeiro levantamento, já fizemos mais alguns. A fotografia que vocês estão a ver aqui de fundo é de uma outra pedreira que eles têm, que estão a iniciar agora, e esta pedreira que nós estamos aqui a ver vai iniciar, me perdoe, mas agora o time, a parte também da recuperação ambiental. Por isso a parte dos volumes de enchimento do céu aberto aqui também foi muito importante, para saberem qual era a quantidade de terra que iriam mover para fazer o enchimento do céu aberto para a recuperação ambiental. Lá está, aquilo que eu falei também de cálculo de volumes na parte da recuperação ambiental. Tinham stocks na mina também, obviamente, na pedreira, peço desculpa. Também o cálculo de stocks perfeito, conseguimos, acho que tínhamos 2,5 cm aqui de GSD. A produção do DTM para o cálculo das reservas também, porque havia uma parte da pedreira que ainda estava com a frente ativa, para fazer esse tal término, registrar as condições atuais, identificar os soludos com risco potencial. Daí vocês estão a ver aqui no segundo slide a parte do mapa de declives, que é brutal. Naquele exemplo que eu vos dei também, das 20 pedreiras, também foi outro dos mapas, que isto é tirado do DTM, que vocês sabem, é produzido no QGIS ou no ArcGIS, e com este mapa de declives, visualmente conseguimos identificar, podemos separar o ângulo, podemos dividir a parte, o intervalo angular que melhor se adapta. Neste caso, o problema era mesmo as paredes verticais, ou superiores a 45 graus, como vocês sabem, na parte da geotecnia, e realmente foi um trabalho que nós fizemos. A seguir este já fizemos outros, e estes é um exemplo do tipo de uma área relativamente pequeno, do tipo de dados que conseguimos entregar ao cliente. Eu penso que já ultrapassei um bocadinho aqui a hora, não quero estar isto teria muito mais, tinha aqui muitos dados, havia mais 2 levantamentos, pelo menos 3, que eu gostaria de referir. Aliás, posso referir, não vou mostrar, mas queria referir, que é a questão de levantamentos. Eu mostrei 20 km quadrados, temos um orçamento para dar para 600 km quadrados, 614 km quadrados, de uma área de prospecção e pesquisa enorme também.
Temos aquela do Paraguai que não chegámos a culminar, porque houve algumas alterações no projeto, iremos lá voltar, espero eu, que o Covid, não tenho bem a certeza disso, mas espero eu que este ano. Mas também fizemos aqui para a prospecção e pesquisa levantamentos de 200 hectares, ainda recentemente, e outro de 400 hectares na Zona Norte, também na fase de prospecção e pesquisa, para a obtenção do DTM por causa do cálculo de reservas e implantação do plano de sondagens dessas áreas, 300, quase 400 hectares, penso eu. Também é outra abordagem, já não o fazemos a 400, já não o fazemos com o multirotor, fazemos com a asa fixa, num voo cobrimos aquilo em hora e meia, cobrimos aquilo. Já agora, esta asa fixa, posso-vos dizer que já fizemos voos de 3 horas. Não existe nenhum drone no mercado, que eu conheça, obviamente, no mercado com até 5 quilos, elétrico, que faça, eles dizem 3 horas e meia, mas já fez connosco nas nossas mãos 3 horas. Em termos de produtividade, é absolutamente, com um PPK da Septentrio, provavelmente será um dos melhores do mercado. Engenheiro Joaquim Ferreira, eu vou deixar agora, estava aqui a ver algumas perguntas. Joaquim Góis, ok, boa tarde. Joaquim Ferreira, eu não sei se quer agora... Eu penso que não estou a ouvi-lo, engenheiro Joaquim Ferreira. Peço desculpa, tinha o microfone. Pronto, ok, agora já estou. Tenho aqui uma pergunta que efetivamente pode ter algum interesse. No âmbito da manutenção de ambientes industriais, e aqui é o caso das centrais solares fotovoltaicas, pergunta se as vossas soluções apresentam drones capazes de seguirem uma trajetória pré-definida, sem necessidade de piloto e ser capaz de iniciar automaticamente um plano de manutenção preventiva. Os nossos drones, tudo essa parte da questão operacional, sim. Mas eu sei, lá está, eu acho que aquilo que nós não fazemos, que não é o nosso core business, eu prefiro falar para bem de todos da indústria, quer que seja quem fornece e quem recebe. Existem empresas, nomeadamente aqui uma bem perto aqui de nós, aqui de Mangualde, que é na zona de Mangualde ou Viseu, que são empresas talhadas especificamente para, aliás, toda a empresa, agora peço imenso desculpa, não me vou lembrar do nome da empresa, mas é uma empresa talhada especificamente para solares fotovoltaicos. Aliás, eles só fazem aquilo, portanto, o software que eles criaram e é proprietário deles é especificamente para os painéis fotovoltaicos. Identifica, faz um relatório de controle de qualidade e acho que auxilia ou aconselha qual é a atitude a tomar ou a intervenção a tomar. Mas lá está, não é a nossa área. Toda a parte operacional que falou, que realmente, em termos de plano de voo, sim, mas nós fazemos o levantamento com os RGBs. E eles também o fazem com RGB também. E com câmaras térmicas, claro. Com a câmara térmica, obviamente. E nós também fazemos temos câmaras térmicas e as multiespectrais. Mas essa abordagem específica aos painéis solares, julgo que essas empresas específicas na área dos drones que fornecem este tipo de serviço, eu julgo que é a melhor solução. Sim, senhor. Uma outra pergunta de um mineiro que pergunta claramente se é possível a monitorização de espaços confinados para planeamento de ações. Isto é, se com os drones, se é possível acompanhar desmontes e saber como correu a fase após arrebentamento para uma inspeção de trabalhos que se antevêm complicados, por estarem em áreas perigosas, por exemplo, zonas de abatimento, desmontes ou chaminés, entradas em silos de minério, etc. Ou seja, se é possível, com esse tipo de equipamentos, fazer acompanhamento e controlo em áreas muito confinadas. Sr. Engenheiro, áreas confinadas, era isso que eu queria, fomos abordados, mas era áreas confinadas ou subterrâneas. É que subterrâneas... Subterrâneas confinadas. Ok, exatamente. Há um sistema que é da Flyability, penso que se chama assim, que é um sistema, que é um pequeno drone, que é específico para isso. Há vários. Há o sistema de LIDAR e há o sistema de RGB.
para visualização, em termos para monitorização ou para ver se o levantamento correu bem, acho que é uma solução que já algumas empresas já o praticam, com esses dois sistemas, com LiDAR e com... Mas é um drone muito específico, ele é protegido tipo um cage, uma jaula, e o sistema de planeio do plano de voo, a planificação do voo, segue parâmetros completamente diferentes. E as duas tecnologias, o LiDAR aparentemente funciona melhor, porque como vocês sabem, o LiDAR, a grande vantagem é não precisar de luz, mas o RGB, em algumas empresas também querem a parte do RGB, e aí é um drone que vai com um sensor, com uns painéis de luz, que também faz a inspeção visual. E claro que sim, pode ser extraído. Isso é muito semelhante àquilo que se faz, que é a fotogrametria de curto alcance, que é quando não temos possibilidade ou quando não existe, é fazer essa recolha de informação em ambientes confinados, a contornar ou a envolver essa parte do desmonte, antes e depois, convém ter sempre uma visão antes e uma visão depois, fazer a modelação, extrair a nuvem de pontos também e fazer comparação, identificar os riscos, com certeza que sim. Mas lá está, também não é uma área que nós sejamos especialistas nisso, informámos, porque fomos contactados para dar uma solução, a solução foi proposta, mas era em parceria com uma outra empresa, por acaso não era portuguesa, era uma empresa internacional, mas que ficou em stand-by em avaliação. Mas é possível, sim senhora. Ok. Há aqui uma pergunta: qual o custo médio por hectare? Penso que depende das situações e possivelmente quem fez esta questão, possivelmente se tiver a pretensão mesmo de saber esses valores, contactá-lo-á certamente. com certeza, como disse o engenheiro, varia mesmo Claro, muito mediante, claro, aliás, claro. até o que é que pretende, né? Quando eu digo os objetivos aqui que mostrei há um bocadinho, esses objetivos definem o tipo de levantamento, porque uma coisa é fazer o levantamento, se precisarem só do orto, pode ficar muito mais barato do que precisarem do DTM, dessas componentes. A extração da topografia é outro acrescento e grande, porque perdemos tanto tempo a fazer a extração da topografia como a parte do processamento fotogramétrico. Portanto, por hectare é um bocado vago, mas como disse o engenheiro, é só contactar-nos, porque cada caso é um caso particular. E não quero estar a aparecer... não dizer por não querer dizer, não. É mesmo a resolução, conta, claro, obviamente, o equipamento emprega, a resolução, porque tem a ver com a área de... Se maior resolução voa mais baixo, cobre menos área por dia de trabalho, e aquilo que se extrai. Portanto, tudo isso, as variáveis não são imensas, mas são várias. E depois o tipo de resultados que pretende, o tipo de dados geográficos que pretende, obviamente. Sim, senhor. Tenho aqui também uma afirmação: esta metodologia de levantamento aerofotogramétrico com drones é também muito aplicável e vantajoso para as áreas de gestão do território, proteção civil, gestão ambiental, da responsabilidade das autarquias. Tem tido experiências de trabalho nestas áreas e qual tem sido a receptividade e interesse das autarquias nestes produtos que disponibiliza? Perfeito. É uma área que eu não estava a pensar nela, porque realmente estávamos a falar da indústria extrativa, mas curiosamente o nosso primeiro trabalho em Portugal os dois primeiros trabalhos em Portugal foi para 2 municípios. Um na área dos incêndios, infelizmente em 2017, e até foi esse trabalho que despoltou um bocadinho a necessidade de de registarmos a empresa cá em Portugal. Foi na área dos incêndios, como vocês se lembram bem, em 2017, aquela desgraça que houve. Nós cobrimos, e com uma plataforma, eu não vou dizer o drone, mas com uma plataforma muito diferente daquela que nós temos hoje, demorámos algum tempo, mas cobrimos 100 km quadrados e com 12 centímetros por pixel. O que é certo é que esses dados foram utilizados não só pelo município, como pela CEPNA, pela equipa da CEPNA da GNR, para identificação e medição das áreas ardidas, e para identificação das espécies, porque acho que a indemnização era feita com base nas espécies, das espécies vegetais que lá estavam, do serra-pinheiro, serra-eucalipto, com base nisso. E eles iniciaram o trabalho sem terem essa informação, e eu tive o feedback, o cabo da GNR, que ia-me contactando, eu ia fornecendo os dados via Câmara, via a Proteção Civil,
O que é certo é que eles em 2 ou 3 semanas cobriram, acho que 2% da área ardida. Portanto, provavelmente ainda estariam lá a fazer essa medição e esses cálculos, se não fosse. Também se faz de outra forma, como vocês sabem, já estão aí se calhar alguns a dizer através das imagens de satélite, mas com a precisão que nós entregamos, pelo menos para as exigências que eles nos pediram, satélite era impossível, tripulado era possível, provavelmente 2, 3 vezes mais caro, e o tempo de entrega também era substancialmente maior. Portanto, é possível. A outra é, se calhar alguns já pesquisaram no site, não sei se está lá a publicidade, o nosso trabalho também em 2018, acho eu, foi a cobertura integral do município do Barreiro, com a EASA fixa. Foi para nós foi uma grande conquista, porque foi o primeiro voo VLOS que a ANAC, tivemos 5 reuniões na ANAC, e foi o primeiro BVLOS feito, BVLOS com observadores de voo, obviamente, que ainda não era permitido, só com observadores de voo. E cobrimos o Barreiro inteiro, são 37 km quadrados, não é assim tão grande. Claro que a área de levantamento foram cerca de 50 km quadrados, mas cobrimos o município em 3 voos. Em 3 voos com 6,5 cm, se não estou em erro, de resolução. Algo que não havia, que não há ainda nos municípios, principalmente nos municípios inteiros, e serviu-nos realmente de portfólio para outras conquistas noutros municípios também. Agora, o difícil é conseguir mostrar. O difícil não é nós mantermos o cliente até hoje, felizmente, e bem-aja a todos os clientes que nos estejam a ouvir. O difícil é conquistar, essencialmente por essa abordagem. O zingarelho consegue fazer isto tal como um avião tripulado com uma câmara de 300 kg faz, em alguns casos. Não substitui, complementa. Volto a dizer, nada substitui os aviões tripulados, mas complementa. E para resoluções de 4, que normalmente para municípios é 2,5 em média, 2,5, 4 e 6,5, 7. Também há de 10 e também há de... Mas isso aí já começamos a entrar a partir de 10 cm por pixel para cima, entramos na área, como vocês sabem, na área dos tripulados. E aí perdemos a competitividade. Abaixo de 10 cm por pixel, sem dúvida. Não estamos a dizer cobrir um município como o de Odmira, que é o maior de Portugal, com 1.800 km quadrados, não estou em erro. Nem estou a falar também de ao pé de Espinho, de Santa Maria da Feira, se não estou a erro, com 8 km quadrados, que é a única freguesia, acho eu. Não estamos a falar aqui como o de Mangual, 200 e tal km quadrados, perfeitamente execuível, oferecer 200 km quadrados, 300 km quadrados, como esse levantamento para prospecção e pesquisa de uma indústria mineira de 600 km quadrados, com uma resolução que os meios aéreos tripulados, não estou a dizer que não o façam, fazem-no, mas que dificilmente se torna rentável para aquele tipo de equipamento e para todo o processo envolvido. Portanto, os municípios, sim. E já agora, Sr. Engenheiro, se me permite, eu sei que já estou a passar um bocadinho da hora. Temos aqui muitas perguntas. É a questão do cadastro. O cadastro está aí, como vocês sabem, finalmente parece que vai avançar, não só aqueles projetos pilotos de cadastro, mas os outros que poderão seguir. E a fotogrametria realizada com drones tem uma palavra enorme a dizer nessa área. Mas será provavelmente só isto do cadastro na parte dos drones era tema para 2 ou 3 webinars, mas podemos avançar, Sr. Engenheiro, peço desculpa. Sim, senhor. Alguém o cumprimenta e lhe dá parabéns pela excelente apresentação e pergunta como foi a realização de cartografia geológica em explorações mineiras, onde ocorrem unidades geológicas com características diferentes, por exemplo, cor. Será possível, a partir do processamento da informação recolhida, nomeadamente nuvens de pontos, marcar de forma semi-automática, sem ter que digitalizar manualmente contactos geológicos em zonas inacessíveis dentro da exploração? Por exemplo, contactos a meio de uma frente de exploração onde não se consegue aceder para os marcar corretamente? É o seu amigo, possivelmente, Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Foi uma excelente pergunta e eu se calhar já estaria à espera assim de uma... Realmente é a primeira... Agora, mas depende das condições. Se for uma área extremamente arborizada, uma área virgem, não estamos a falar de jazigos expostos, né? Mas se for numa área virgem, é possível, mediante a resolução, obviamente, mas é possível. Nós estamos a falar, o que separa a fotogrametria das outras tecnologias, e nomeadamente o LIDAR, que é uma ferramenta também muito, aliás, excelente. O LIDAR
adapta-se mais às zonas ou está mais adaptada às zonas arbóreas, com uma vegetação muito densa. A vantagem da fotogrametria é mesmo essa, nós estamos a lidar com cor, quer seja RGB, quer seja da parte, obviamente também da parte multiespectral e hiperespectral, e já há casos e já há exemplos concretos, já fomos abordados, e inclusivamente esta semana, na terça-feira, um dado curioso, e não tem a ver com quem faz a pergunta, de fazer a identificação e a separação Agora, o contacto sem que está visível, não pode estar, obviamente, não pode estar encoberto por vegetação, não pode estar. Isso teremos que ir para outro tipo de sensores que não fotogramétricos ou não multiespectrais, não hiperespectrais, temos que ir para outro tipo. Se forem, como eu referi ali em alguns exemplos, se forem jazigos com elementos de ferro ou outros sistemas de alteração geotermal, há a possibilidade de fazer a magnética também com drones. Estamos a falar de uma coisa diferente. Agora, identificação, como disse, e marcar sem ter que ir lá ao local, perfeitamente, que nós conseguimos fazer isso. Isso é viável, já foi abordado, já houve empresas que fizeram e nós estamos a aperfeiçoar, por assim dizer, o método, porque não foge um bocadinho do processamento fotogramétrico. Tal como eu vos falei, nós só para a edição de imagem utilizamos 3 softwares. E ainda há uns outros que estão na sombra, mais específicos, talhados para este tipo de programa. Mas, resumidamente, é possível e poderá ser em áreas grandes, principalmente em jazigos que se adaptem a esta realidade, que estão aflorantes, é possível fazer. E julgo eu que vai ser uma das áreas que poderá ter um desenvolvimento exponencial nos próximos anos. Sim, senhor. Perguntam aqui também qual o software fotogramétrico por vós utilizado, ou no caso de utilizarem vários, qual o que consideram mais eficiente e que permite obter melhores resultados em geral? Nós utilizamos o Pix4D, já experimentámos, mas foi em parceria, não era nosso proprietário. O da Trimble, que agora não me recordo do nome também, porque o DG, como vocês sabem, o DG é da Planix, que pertence à Trimble, e foi-nos proposto o software também da Trimble. Pareceu-me muito bom. Se é melhor ou não, não consigo dizer, porque não tivemos a utilização suficientemente extensiva para dizermos este é melhor do que aquele. Já experimentámos, sim, foi o da Agisoft, também é muito bom. Em termos de 3D, pareceu-me melhor 3D no sentido de os dados de DTE, da nuvem de pontos e dos dados 3D para criar a malha, pareceu-me melhor o Pix4D. Mas são ambos, eles têm evoluído imenso, de uma forma também exponencial nos últimos anos. Nós fizemos um workshop na Suíça com o Pix4D, o que eu aconselho vivamente a quem esteja nesta área. Não é barato, bem, nesta altura também não é viável, mas não é barato, mas nós pensávamos que já sabíamos tudo, não sabíamos. Por acaso era o único português que lá estava e estavam lá cerca de 23 nacionalidades, mas fez toda a diferença e vale a pena, e trazem lá uns chocolatinhos também da Suíça, que vale sempre a pena. Mas realmente, para nós, o nosso Pix4D, nós comprámos o software, ainda antes destas coisas dos alugueres, comprámos a licença. Temos colegas nossos, nomeadamente, que experimentaram. Nós experimentámos o Agisoft, mas continuámos a usar o Pix4D. Acho que é um bocadinho melhor nas áreas que damos um bocadinho mais valor. Acho que o Pix4D está um bocadinho mais Sim, senhor. A ordem está-me a pedir para deixar de compartilhar a imagem da tela. E já agora aproveito para lhe fazer aqui uma pequena pergunta da colega Licínia Gamito. E que lhe pergunta exatamente se, na relação dos custos atuais decorrentes entre os trabalhos de topografia com os custos decorrentes do uso de drones, no caso de uma atualização anual dos relatórios de exploração de uma mina, por exemplo, qual é a relação de custos entre um e outro? Antes de mais, estávamos a falar da engenheira antes da reunião, curiosamente, porque eu referi por causa da questão da DGEG, e devo admitir que, à parte da geologia, das inspeções que nos faziam, tenho saudades, é da vossa companhia e dos almoços que fazíamos nessas por aí fora, por essas, realmente, como sabe, a empresa para quem eu trabalhava é a Felmica, não é segredo, tinha cerca de 28 concessões mineiras e realmente
ainda bem, porque geograficamente e gastronomicamente era uma vantagem. Relativamente aos custos, ao rácio, não lhe consigo dizer uma relação custo, quanto é que custa, ou um rácio de relação custo de topografia com isto. Agora, aquele exemplo que eu dei das pedreiras, de levantarem 20 pedreiras em 3 dias, acho que por si só demonstra a potencialidade e o custo. Obviamente quem nos contrata não é só porque querem a fotogrametria, também o custo para qualquer empresa está implícito, naturalmente. Para o tempo de utilização, para os dados produzidos, para a quantidade de dados produzidos, para a densidade, nós estamos a falar de 200, 100, 200, 300 pontos por metro cúbico, para a quantidade de dados que é entregue ao cliente e daquilo o que se pode extrair daí, nomeadamente a extração da topografia, como eu já referi, além do resto, só por aí revela a potência. Não estou a dizer que substitui, em alguns casos não substitui, mas além da topografia que é dada pela topografia tradicional, também oferecemos a fotogrametria, também oferecemos o DTM, com outra densidade, que os outros também oferecem, é outra tecnologia também. Tudo isso agora, que fica mais barato, eu acho que sim, por isso é que nos têm contratado para extrair a topografia através deste método. E se é só uma questão de custo, eu acho que não, engenheira. Eu acho que não é só uma questão de custo, é porque também é entregue, ou são entregues, perdão, os outros dados juntamente com a topografia. E é essa também uma mais-valia. Agora, os preços, e aquilo que eu tenho, o preço por hectare de topografia clássica e aquilo que nós... Clássica, não chamo de clássica, parece que... topografia apiada, topografia com estação total, com GPS, que nós também fazemos, atenção, e temos topógrafos como o Hugo Graça, uma pessoa excelente, que nos ensinou e muito da parte da topografia. Sei que esta componente de oferecer algo mais além da topografia tem sido um chamariz e de facto tem resultado muito bem. E no fim, acho que os custos, comparado ela com ela, para os dados, para o tipo de dados que recebem, que o cliente recebe, acho que o custo-benefício tende para a parte da fotogrametria realizada e levantamentos aerofotogramentos realizados com drone. E outra coisa, Sr. Engenheiro, é que a parte do tempo que nós estamos a falar, um cliente com 1 ou 2 pedreiras é uma coisa, um cliente com 10 pedreiras, com áreas de prospeção, para uma entidade como a DGEG fazer um levantamento nacional, isso acho que o drone é inegável que é a melhor solução, isso sem dúvida alguma, com a escolha da resolução, com a escolha da área de cobertura, quer dizer, acho que é inegável que é uma solução mais enquadrada naquilo que provavelmente pretende, Sr. Engenheiro. Ok. Perguntam também quais as certificações habilitacionais necessárias para a operação de drones a nível profissional. As habilitações literárias, não, né? Que eu sou geólogo e era piloto, mas a partir de 31 de dezembro, aquilo que eu estou a falar, agora é a obrigatoriedade, se bem que a ANAC ainda já está ativa, mas o registro complicado, a obrigatoriedade dos cursos de piloto é uma obrigação, eles dividiram por várias classes, o A1, A2, A3, e isso vai ser uma necessidade, aliás, de separar, agora não tenho ciente as classes, sei que é A1, A2, A3 para um tipo de, como perdoou o pessoal da associação da APAN, mas sei que há várias classes. A parte certificada, que são aqueles que nem vão ser preciso pedir autorizações à ANAC. Se um operador é certificado, não tem que cada vez que vai fazer uma operação estar a pedir autorização. Isso vai acabar. Eu acho que é uma coisa boa, porque se eu estou certificado, já é uma prova que por si só já estou habilitado para fazer o levantamento. A curso de piloto, nomeadamente acho que até com médicas. Eu sou curso de ultraligeiros, como falei, o meu colega o Daniel, que também pertence à Air Server, é piloto da aviação, trabalha na TAP. Todos nós fazemos as médicas. Agora vai ser preciso também fazer médicas para os pilotos de drones. E bem, não só a parte das médicas, mas também a parte teórica dos cursos. Portanto, isso vai ser uma obrigatoriedade com atualizações ou renovações periódicas. Acho eu também, tal como a aviação geral, mediante a idade, a partir dos 40, como nós, a partir dos 40 antes, abaixo dos 40 é 5 anos, tudo isso. Agora, habilitações literárias, não é necessário.
Ter conhecimentos das áreas, sim, da fotografia, que eu pensei que não tivesse tanto interesse e teve, felizmente para mim, para nós. A parte da aeromodelismo, os sistemas estão cada vez mais fáceis, mas convém ter algum conhecimento da parte eletrónica, da parte robótica e, naturalmente, da parte topográfica. Isso é inequívoco, não é? Sim, senhor. Já usaram ou prevêem usar o LIDAR para avaliar o subsolo? E se sim, qual a profundidade até qual o LIDAR poderia ser válido? Acho que poderemos estar a falar aqui de coisas diferentes. O subterrâneo é radar, pelo menos que eu conheço. Posso estar aqui a dizer uma grande Ele está a asneira, falar mas em subsolo, até que profundidade? não, o LIDAR que nós utilizamos, que já utilizamos, estamos agora a fazer a análise de um outro sistema, porque realmente nos últimos 2, 3 anos eles evoluíram bastante e baixaram os preços e estamos em vias de... Mas o LIDAR que nós temos é a última reflexão que faz do sinal é no solo, é no terreno, não faz análise há sensores, mas não aqueles que eu conheço em termos de LIDAR para fotogrametria, Sr. Engenheiro. Sim, senhor. Uma pergunta agora aqui de um colega na área dos mármores, que pergunta qual o potencial de utilização em paredes verticais, em pedreiras ou outros taludes, para monitorização de movimentações, por exemplo, de cunhas ou de blocos? Sim, essa abordagem, lá está, o levantamento geral do ortofotomapa com a extração da topografia é um tipo de abordagem, mas a câmara é colocada de forma nadir, de forma 90 graus, para quê? Para que o ortofotomapa seja o mais preciso possível. Quando estamos a falar de modelação de terreno, de objetos, quer seja paredes verticais, que acaba por ser, a abordagem ao levantamento aéreo é diferente, já não vai ser o mesmo, portanto, a abordagem vai ser outro tipo de geometria de voo, provavelmente combinação de 2, 3 voos, como nós fizemos recentemente, não sei se quem me estiver a ouvir se poderei falar nisso, mas nós fizemos, não dizendo onde fica, mas fizemos um levantamento recente de um miradouro que foi exatamente isso, tinha paredes até, não eram verticais, eram com inclinação negativa. E, obviamente, o levantamento tradicional, com a câmara em posição nadir, não consegue obter essa informação. O que nós fizemos foi a combinação, fazemos o voo nadir, para extrair o ortofotomapa e a topografia, com uma precisão deu-nos 1 centímetro, se não estou em erro. E fizemos 2 voos cruzados com a câmara a 45 graus, se não estou em erro, com altitudes distintas também, e combinámos esses 3 voos para obter essa informação, porque paredes verticais, se não for voo orbital, se não for voo com a câmara na diagonal, oblíqua, ou, que ainda é, agora, que ainda é melhor, ao longo da parede fazer o voo, acompanhar, fazer o voo vertical, em vez de ser em plano horizontal, em plano vertical, o que se consegue é que ao fazer, que é uma coisa que eu também me esqueci de referir relativamente ao DGU, este sistema da microdrones, o que faz é o acompanhamento do terreno. E isso em áreas de 1 hectare é uma coisa, em áreas de 10 hectares, com grandes diferenças. Uma das pedreiras que eu vos falei tinha 170 metros de diferença. Vocês imaginam, e com paredes verticais de 80 metros, paredes verticais. Imaginam se o drone tivesse uma altitude não relativa, mas sim absoluta, numa parte da pedreira estava a ter uma resolução X, na outra estava a ter 4X. Na parte das paredes é exatamente a mesma coisa. O plano de voo é feito de maneira a manter a mesma distância entre a parede vertical e o sensor. O que é que isso obtém? GSDs homogéneos ao longo de toda a área de levantamento, tal como acontece com os nossos sistemas, aliás, o avião também o faz, e na parede consegue-se obter fraturas, nós estamos a falar de resoluções de 1 centímetro por pixel, na parte de linhas férreas, ou na parte, estamos a falar de ver parafusos deste tamanho. Quer dizer, são coisas, movimentação de blocos, através da análise, que é isso que faz o meu colega, o Dr. João Duarte, na parte da geotecnia, também outros parceiros e outros na parte da GGC, da parte da geotecnia, geologia consultores, pegam-nos, e não poderia esquecer, peço imensa desculpa, do engenheiro Mário Vassos, também da Visa Consultores, tem sido inexcedível, realmente pegam nos nossos dados e trabalham-nos na componente geotécnica. E sim, é possível prever movimentação de blocos, é possível prever
Não só isso, prever a movimentação e queda de blocos, é possível prever áreas de fratura que não estavam expostas, é possível, mas isso lá está, é parte da geotecnia, não vou entrar por aí, apesar de ser geólogo, não é a minha área de especialidade, mas é possível e com uma resolução, lá está, com uma resolução fora de série, porque é a tal a questão de manter o drone, o sensor, quer seja lidar em drone, quer seja com a fotogrametria em RGB, vai manter a distância à parede ou ao bloco, ou seja o que for, constante. E estamos a falar, em termos arqueológicos, chega-se a ter 2 milímetros, 3 milímetros, estamos a falar dessa gama, dessa escala de grandeza. Com a análise, com o modelo 3D, com a parte da nuvem de pontos, consegue-se obter resultados absolutamente... E outra coisa, e na semana passada falava com o doutor José Carvalho da GGC, não só isso, é que a parte fotográfica permite transmitir depois a quem vai lá instalar as ancoragens o local exato, não é vai lá marcar, porque muitas vezes há algumas paredes, as escarpas, como vocês sabem, com metros e metros, vai lá dizer, não, vocês vão marcar aqui a ancoragem, e não é um ponto no espaço, mas é uma questão visual, e então visualmente dizer onde é que vai lá pôr a ancoragem, para quem está a montando, como acontecia comigo na parte operacional, é uma ajuda tremenda. Sim, senhor. Alguém pergunta se nos trabalhos que efetuam, se tem alguma plataforma online própria para a entrega dos trabalhos? Não, o meu colega, o engenheiro Ricardo Pinho, ele está mais ligado a essa parte, tanto é que até tinha aqui um exemplo, mas já não temos tempo para isso. Sim, já está na parte, mas já estamos, era 6h45, né, se não estou em erro, que eu devia-me calar. Não temos uma plataforma, poderá ser a criada, ele está a insistir com a equipa que realmente façamos isso, e é uma mais-valia, sem dúvida alguma. Ele deve estar a rir e vai-me estar a dizer, estás a ver, Nuno, estás a ver? E é verdade, admito que estamos em falha nesse ponto. Nós o que fazemos é a produção dos dados, gravamos, como vocês viram naquela imagem, gravamos em formato digital duplicado e mantemos obviamente em backup, e é entregue muitas vezes quando o cliente tem pressa enviamos, por WeTransfer, por exemplo, mas é entregue em mão esses fecheiros duplicados. Agora não temos a parte de tratamento ou de visualização, ainda não temos. Mas eu acho que com esta pergunta vamos ter em breve, acho que o Ricardo vai começar a trabalhar nisso, com certeza, e se calhar, e é o futuro, porque muitos técnicos não querem estar a abrir, e outra coisa, há muitos técnicos que visualizam, mas não têm que necessariamente trabalhar os dados. E essas plataformas online facilitam isso, porque os dados já estão tratados, já mostram aquilo que o cliente quer ver, independentemente do técnico que irá visualizar. Não precisa ser engenheiro geógrafo, não precisa... Às vezes pode ser o topógrafo que quer analisar algo da área da geotecnia, quer visualizar onde é que eu tenho mesmo que instalar, e vai ver online, em vez de ter procurar no computador e imprimir. É verdade, é um ponto essencial, e realmente com certeza que será o próximo passo. Sim, senhor. Só mais uma pequena coisinha aqui da parte do engenheiro Joaquim Góis, professor na Universidade do Porto, e que pergunta como vê a introdução destas temáticas na estrutura curricular dos cursos de engenharia, geologia, etc. E aproveita para felicitar pela excelência da sua apresentação. É a segunda pessoa, e agradeço-lhe imenso, engenheiro, e bem-aja, que eu também sou do Porto, bem-aja por essa pergunta, e um bem-aja e muito obrigado. A excelência, eu tentei, não sei se repararam aqui um pequeno à parte, eu pus muito infográficos na apresentação para ver se extraía um bocadinho daquilo que eu estava a dizer, porque realmente é a minha primeira vez, mas muito obrigado por essa... Eu, se pudesse estar aqui com o engenheiro Gil Rito da Universidade de Coimbra, ele daria uma resposta muito mais concreta e muito mais elucidativa daquela que eu vou dar. Mas é sem dúvida, e é essa uma das lutas que o engenheiro Gil Rito tem tido, é essa integração, essa interdisciplinaridade da fotogrametria, e ele é um especialista na fotogrametria, e não só, mas na área da fotogrametria, provavelmente um dos melhores em Portugal, com mais de 80 artigos, que tem sido uma ajuda tremenda. Essa interdisciplinaridade com outras áreas,
Na geologia, claro que sim. Hoje estamos a falar, eu sou geólogo, a parte da engenharia de minas, a parte da engenharia geográfica, a parte de topografia e outros tantos que agora não me estou a recordar. Essa interdisciplinaridade e começar a fazer parte, não sei como é que se chamaria a disciplina, a parte do aparelho, da técnica, por assim dizer, introduzir numa disciplina, sem dúvida alguma. E, Sr. Engenheiro, isto, já o disse e vou repetir, esta tecnologia para mim, e não só para mim, é a tecnologia mais disruptiva que aconteceu ou que apareceu na última década e está só apenas a começar. Nós virmos a isto um bocadinho, ainda vamos a tempo para que daqui a 10, 15 anos as pessoas que saiam na faculdade terem essa percepção e terem essa, bem, se calhar se eu quiser seguir aquela área, se eu quiser oferecer o meu conhecimento através da utilização de um drone, posso fazer porque eu conheço, porque eu sei como se faz. Eu acho que só, quer dizer, isto é quase inegável que só temos todos a ganhar, todos mesmo. Sim, senhor. Pronto. Uma última pergunta só. Alguém pergunta se pode ficar com o contacto, mas o contacto, a empresa está na internet, o nome Aeri Survey. Exatamente. E já agora relembro que esta sessão foi gravada e irá estar disponível no site da região sul e que mais tarde pode ser revista. Pronto, resta-nos então, de alguma maneira, agradecer ao Dr. Nuno Santos. Muito obrigado pela sua exposição clara e esclarecedora Espero. dos drones e das capacidades de aplicação ao nosso caso, neste caso, ao nosso caso em particular, que é a indústria extrativa. Resta-nos, por isso, agradecer a sua disponibilidade e muito obrigado. E espero que não seja a última vez que façamos. Eu em nome da Ericeira, agradeço imenso e realmente foi uma surpresa o engenheiro Matos Ferreira, bem-aja ao engenheiro Matos Ferreira por ter feito esta proposta através em nome da Ordem e realmente, apesar de ficarmos surpresos, à primeira realmente é uma prova que há pessoas junto do engenheiro Matos Ferreira que estão contentes também com os nossos serviços e isso é uma prova inegável que esta ferramenta veio para ficar, veio para evoluir. Já agora, eu não disse, mas não sei se repararam lá atrás, estão essas tais ferramentas que eu estou a dizer. Eu posso afastar-me um bocadinho para ver melhor. Agora sim. Pronto. Aqui à minha esquerda está o multirrotor que mais usamos e à minha direita está o asa fixa. Mas realmente, engenheiro, muito bem haja e espero que tenha contribuído a minha humilde contribuição para toda uma indústria, Sim, isto de facto é importante para nós porque o nosso objetivo como do colégio é efetivamente ajudar a difundir alguma informação e nestas áreas novas, pronto, estamos sempre disponíveis. Mais uma vez, muito obrigado. Bem haja a todos e bem haja, Sr. Engenheiro. Muito obrigado.